10 em cada 10 brasileiros preferem feijão. Está assim numa canção muito famosa que inclusive foi interpretada por Gonzaguinha. O feijão é o nosso grão principal. Com a dobradinha com arroz, então, aí não se fala. Arroz e feijão, feijão e arroz. Um clássico da nossa culinária. Aqui no AgroB já tivemos a oportunidade de falar sobre o arroz, o que ele representa em termos de produção em Minas e no Brasil. Chegou a hora de falarmos do feijão no nosso AgroB, que começa agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 analógico, tudo da Claro. Você que está acompanhando a gente também pelo youtube.com/canal Viver Brasil. É muito bom. Está acompanhando pelo canal Viver Brasil no YouTube? Faça a inscrição no canal, ative o sininho, fique sabendo das novidades. Todo programa que entrar no canal, você vai receber aí uma mensagem especial e vai acompanhar. Tem muita coisa legal por aqui, como agora, no nosso jeito de fazer um programa de agronegócio diferente. Vamos conversar com o Fábio Aurélio Martins, ele que é pesquisador da EPAMIG, está com a gente nesse link especial para falarmos do feijão, né, Fábio? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, fizemos do arroz, encerramos do arroz, falamos que ia fazer um programa sobre feijão e tá aí a promessa cumprida, né? Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui representando a nossa querida EPAMIG e falando a respeito de um cultivo que é dos mais importantes, dos mais ricos, né, valiosos do nosso país, que é o cultivo do feijão, onde o estado de Minas Gerais se destaca com bastante ênfase, né? É o segundo estado maior produtor do Brasil. E no estado de Minas Gerais nós temos desde produtores com altíssima tecnologia até os nossos queridos produtores familiares, né, que produzem arroz para subsistência, para atender a programas importantes de alimentos, né, atendendo a alimentação escolar, o feijão que está nas nossas feiras, nos nossos supermercados. É muito bom falar sobre feijão. Muito bom mesmo, Fábio. E para a gente começar nosso papo aqui sobre feijão, a gente vai fazer uma viagem aqui no AgroB, a Madre Deus de Minas, no Campo das Vertentes. Vamos acompanhar um pouco da vida e um pouquinho das opiniões de um produtor de feijão. Vamos acompanhar. É nesse espaço verdinho que abrimos o nosso AgroB de hoje. Estamos na pequena Madre de Deus de Minas, município com um pouco mais de 5.000 habitantes no Campo das Vertentes. Aqui na Fazenda Liberdade, entre outras cultivares e até mesmo da pecuária, tem a produção do feijão. Grão que alimenta o Brasil, se dá bem nesse solo, mas nem sempre foi assim. Estamos numa lavoura de feijão, que é uma das culturas mais sensíveis à doença de solo. O que a gente está falando de doença de solo? Nematóides, rhizoctônia, pitium, fusário, os fungos, as bactérias, enfim. No passado tivemos muito problema. E como a gente conseguiu recuperar a saúde desse solo? Buscar a saúde, o perfil de correção desse solo? A gente trabalha com plantas de cobertura, integração lavoura-pecuária, uso de produtos biológicos, e essas plantas de cobertura elas foram adaptadas com alto teor proteico para a produção de carne, para a alimentação desses ruminantes. Com o uso diversificado de ferramentas, vem a silagem de nutrientes, o equilíbrio das doenças. O uso excessivo de uma ferramenta só, o uso excessivo só de químico, a falta do equilíbrio em si, quando a gente fala em plantas de cobertura, a gente está buscando uma biodiversidade. E quando a gente busca essa biodiversidade, a gente está copiando nada mais do que a mata, as florestas, no qual o equilíbrio existe. Então a gente tem que aprender a conviver e não combater a praga, combater a doença. E
e sim tentar buscar um equilíbrio. Não estou falando de deixar de usar o químico, afinal de contas, a gente mora num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, e a natureza, esse tropical, ela existe a possibilidade de plantar o ano todo, e quando a gente planta o ano todo, existe clima favorável para todos esses ditos doenças, esses patógenos, essas pragas, que a gente não precisa eliminá-los, a gente precisa apenas conviver. Então, se a gente diversifica o sistema, usando plantas de cobertura, usando as culturas, usando o sistema de rotação de cultura, ruminantes, implementando ruminantes no seu sistema de manejo, a gente automaticamente busca um equilíbrio entre as coisas, onde a gente consegue ótimos resultados. Tá aí, falamos lá direto de Madre Deus de Minas. Eu sei que muita gente está nos acompanhando agora, Fábio, principalmente na região metropolitana. De repente, nunca tinha ouvido falar dessa cidade, de repente chega com uma fazenda bonita dessa, a gente traz o trabalho do Cláudio. E eu ia pegando o embalo no que o Cláudio disse aí, Fábio, o feijão, na prática, ele é um grão que cada vez mais se pesquisa para se melhorar a produção dele, né? É algo que nunca para, é a pesquisa que é infinita, né? O cultivo de feijão, ele é muito rico no que diz respeito aos seus estudos, porque a planta do feijão é uma planta que a gente pode dizer que ela tem uma exigência técnica bastante grande em sua produção. O Cláudio falou, é uma planta com diversas doenças fúngicas, bacterianas, viróticas, né? E o correto manejo, o adequado manejo pode possibilitar produtividades elevadas, superiores, que tragam boa rentabilidade ao produtor. E, por consequência, nós conseguimos atingir volumes de produção que sejam suficientes para garantir a alimentar da população. Para entender que o Cláudio Samo, ele é um produtor, digamos assim, um pouco à frente dos produtores convencionais. É um indivíduo que tem bastante facilidade em adotar técnicas de manejo das mais atuais, né? E é bem por aí. Na agricultura tropical, a agricultura que se desenvolve no Brasil, é muito importante entender que os desafios são muito diferentes. Por quê? Porque na maior parte do Brasil, por se situar numa zona tropical do mundo, nós temos condições de cultivar plantas durante todo o ano e, por consequência, haverá convivência com pragas, doenças, plantas daninhas durante todo o ano. Mas, quando você faz o cultivo dentro dessas técnicas que preconizam o equilíbrio, preconizam a sustentabilidade, você acaba tendo ganhos em produtividade aliados a uma produção mais saudável. Perfeito. De certa forma, Fábio, a gente trouxe aqui essa informação logo no início, você pontuou, né? Minas Gerais como o segundo maior produtor de feijão do país, né? Agora, dentre esses municípios mineiros, se destacam Uberaba, Unai, Buritis, Uberlândia. Como é que está esse panorama? Ainda esses municípios se destacando, outros chegando ali também ocupando lugar de destaque, para a gente fazer realmente um raio-x aqui de como anda essa produção em Minas? Eu não tenho essa informação exata, pontual hoje, mas a gente pode considerar que praticamente todos os municípios mineiros cultivam feijão. Se não o feijão comum, o fazelos vulgares, esse que a gente está mais acostumado, o feijão Vigna, né, o feijão Calpi, principalmente nas regiões semiáridas, né, do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Mas praticamente todos os estados mineiros, todas as cidades mineiras cultivam feijão. Obviamente, a região Triângulo Alto Paranaíba e principalmente o noroeste mineiro tem um grande destaque nos volumes de produção, porque lá estão localizados os produtores que têm um maior nível tecnológico. Então, Unai é considerada a capital do feijão, talvez até a capital nacional do feijão,
porque lá estão produtores que cultivam feijão com altíssima aplicação de tecnologia, cultivo irrigado, utilização de maquinário moderno, grande aporte de insumos. Então, é uma região que produz volumes muito grandes de feijão. Mas é importante entender que o feijão é uma cultura que tem importância econômica, mas também social, porque é uma das principais culturas também que é semeada e cultivada pelos pequenos produtores, que visa a subsistência ou atendimento a programas escolares, como o PAA e PNAE. E aí, nessa espreita aí do feijão, a gente vê o desenvolvimento, né, em cada cidade dessa que tem uma plantação de feijão, que tem, né, essa questão toda. Agora, o detalhe, uma característica do feijão também é que acaba sendo uma cultivar que dá certo com outras, né? Então a pessoa acaba tendo o trigo também na fazenda, como é o caso até do Cláudio. Como é que funciona isso? A monocultura, no que diz respeito ao feijão, ela é mais rara do que outros grãos? Bem, na verdade, como o feijão é uma planta com um ciclo relativamente curto, ou seja, quando você cultiva feijão no inverno, por exemplo, você não vai ter ciclos nunca superiores a 100, 110 dias, o que são ciclos inferiores à maior parte das cultivares de soja, mesmo de milho, né? Até mesmo que o trigo. Então, o feijão ele acaba que entra como um componente dentro de um sistema de rotação de culturas. E ele tem sua importância porque dentro de um sistema desses, você tem que levar em consideração a capacidade que cada uma dessas plantas vai ter de explorar o solo, a capacidade de cada uma dessas plantas, a exigência que cada uma dessas plantas tem diferenciada em relação aos nutrientes. Não é? As doenças que atacam o feijão não são exatamente as mesmas que atacam, por exemplo, o trigo e o milho. Então, é muito importante que, na sucessão e rotação, exista essa variação entre culturas. E como o Cláudio Samo faz lá, inclusive, é muito importante e interessante que entre também culturas de adubação verde, que são culturas que não necessariamente vão trazer um resultado econômico com a produção de algum grão ou alguma parte comestível, mas que servem para cobrir o solo, aumentar a matéria orgânica desse solo, combater algumas pragas e doenças, né? Principalmente os fungos de solo, que o Cláudio Samo mencionou, e que atacam muito o feijão. Então, o feijão ele entra como um componente dentro do sistema de rotação de culturas, que pode ser muito importante, até por conta da possibilidade de rendimento financeiro que o feijão traz. E por falar em questão de rendimento financeiro, a gente está caminhando quase o finalzinho aqui do nosso primeiro bloco, Fábio, mas no início do ano a gente teve aquela forte chuva, né? Segundo informações, inclusive, da Emater, 120 mil produtores rurais de Minas Gerais sofreram algum tipo de dano, né, na plantação devido à chuva, e a área mais afetada foi a do feijão. 42,2% dos produtores tiveram problemas aí com a forte chuva. As questões climáticas também são questões a serem bastante observadas pelos produtores de feijão? Sim, o que acontece? Dependendo da época de cultivo, o feijão ele pode ser cultivado basicamente em 3 épocas do ano. Uma que a gente chama safra das águas, que é aquela que é semeada entre outubro, novembro, né? A safra das secas, que é semeada em janeiro, fevereiro, e a safra de inverno, que é de maio a julho. A tendência é que essa safra das águas, né, ela venha a ser colhida num período de muitas chuvas. Então, se você semeou ali em novembro, você vai estar colhendo ali final de janeiro, início de fevereiro, até março, e você precisa tomar muito cuidado, porque o feijão, quando ele chega no seu momento de maturação, se ele sofrer com uma quantidade grande de chuvas por um período prolongado de tempo, pode ocorrer perdas na colheita, perda de qualidade, o feijão pode germinar na vagem, então é uma situação realmente preocupante. E uma outra coisa que é muito interessante e importante observar é que o mercado brasileiro de feijão, ele em média, 70% dele corresponde ao feijão carioca. É o feijão preferido, principalmente na nossa região centro-sul do Brasil. Mas isso é um problema, por quê? Porque o feijão carioca só é produzido no Brasil e só é consumido no Brasil. Quando você tem excesso, não há para onde exportar. E quando tem falta, você não tem de onde importar, fazendo com que qualquer intempérie tenha um grande impacto sobre o preço ao consumidor. Que ótima explicação, muita gente ficando sabendo que aquele feijão que a turma está acostumada, compra
todos os meses no supermercado, aquele que a gente prefere na capital mineira, em Uberaba, quem está nos acompanhando, Uberlândia, turma que está acompanhando a gente também em Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, tipo de feijão que a gente gosta em Minas Gerais, que é preferido aqui pela gente, não tem tanta saída para exportação. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui no AgroB. A gente vai discutir um pouco sobre a questão ainda do cenário do feijão e será que é preciso deixar o feijão de molho antes de cozinhar mesmo? E a gente vai consumir, ou melhor, a gente vai conhecer formas de consumir o feijão Mangalô. A gente volta rapidinho aqui no nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.